O Estado Novo, período que se estendeu de 1937 a 1945, é um dos capítulos mais complexos e decisivos da história brasileira. Para compreendê-lo integralmente, é preciso recuar brevemente à Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas, com o apoio de setores militares e das classes médias urbanas, pôs fim à hegemonia das oligarquias rurais e à política do café com leite. Após um governo provisório, 1930-1934, e um breve governo constitucional, 1934-1937, Vargas viu o ambiente político se polarizar intensamente. De um lado, crescia a Ação Integralista Brasileira, AIB, de tendência fascista, e do outro, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de inspiração comunista. A fracassada Intentona Comunista de 1935 forneceu a Vargas o pretexto ideal para radicalizar o poder e sufocar as instituições democráticas que ele próprio havia ajudado a estabelecer na Constituição de 1934. A transição para a ditadura foi meticulosamente orquestrada. Em setembro de 1937, foi divulgado o notório Plano Cohen, um documento forjado que simulava um plano comunista para tomar o poder, com atos de violência e destruição. Embora fosse uma farsa, o Plano Cohen foi amplamente explorado pela imprensa e principalmente pelo rádio, gerando pânico na população e no meio militar. Com o cenário de perigo vermelho montado, Vargas conseguiu obter do Congresso a autorização para decretar o estado de guerra. O golpe veio de forma abrupta em 10 de novembro de 1937. Com o apoio inabalável do Exército, Vargas fechou o Congresso Nacional, revogou a Constituição de 1934 e anunciou o início do Estado Novo, uma ditadura de inspiração fascista corporativista. O regime se legitimou imediatamente com a outorga da Constituição de 1937, apelidada de Polaca, por suas semelhanças com a Carta Autoritária da Polônia. Esta nova Constituição concentrava todo o poder nas mãos do presidente ditador, suprimia os partidos políticos, extinguiu a autonomia dos estados, substituindo governadores por interventores nomeados por Vargas, e estabeleceu a pena de morte para crimes políticos, formalizando o controle absoluto. Para a sobrevivência e manutenção da ordem, o Estado Novo operou sobre dois pilares gêmeos: a propaganda e a repressão. Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. O DIP era a máquina de engenharia social do regime, encarregada de impor a censura a jornais, revistas, rádio, cinema e qualquer forma de expressão artística. Nada que criticasse o governo poderia ser veiculado. Ao mesmo tempo, o DIP promovia incessantemente a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres e o grande líder modernizador da nação, criando um intenso culto à personalidade. O programa obrigatório Hora do Brasil, veiculado diariamente em todas as rádios, era o principal veículo dessa adoração. O controle ideológico também se estendia ao ensino, com a doutrinação cívica nas escolas para garantir a lealdade à figura de Vargas e ao Estado. O lado repressivo era executado pela polícia política, com destaque para o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. O DEOPS era responsável pela vigilância, prisão, tortura e perseguição de opositores, fossem eles comunistas, integralistas ou liberais. A perseguição atingiu figuras notórias como o líder comunista Luiz Carlos Prestes e sua esposa, Olga Benário Prestes, cuja extradição para a Alemanha nazista, grávida, se tornou o ato mais infame de violação de direitos humanos do regime. Apesar da face ditatorial, o Estado Novo é paradoxalmente lembrado por um período de forte desenvolvimento econômico e consolidação da legislação social. Vargas implementou o nacional-desenvolvimentismo,
um ambicioso projeto de industrialização de base para reduzir a dependência brasileira de importações e da exportação agrícola. As grandes realizações econômicas dessa época foram a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941, em Volta Redonda, fundamental para a produção de aço, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, para a exploração de minério de ferro, e o investimento em usinas hidrelétricas para fornecer a energia necessária ao novo parque industrial. A intervenção estatal na economia era a regra, sendo este o período de ouro das estatais brasileiras. Paralelamente, Vargas consolidou as leis do trabalho. Em 1943, foi outorgada a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Embora Vargas instrumentalizasse os sindicatos, submetendo-os ao controle estatal, o chamado peleguismo, a CLT unificou a legislação, garantindo férias remuneradas, jornada de trabalho regulamentada, licença maternidade e aposentadoria. Esta legislação social garantiu a Vargas o epíteto de pai dos pobres e uma base de apoio popular sólida que sobreviveria ao fim da ditadura. O paradoxo do regime atingiu o ápice com a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, um regime fascista, viu-se forçado a escolher um lado no conflito global. Após intensa pressão dos Estados Unidos e acordos econômicos vantajosos, como o financiamento da CSN, Vargas rompeu com o eixo e declarou guerra à Alemanha e à Itália em 1942. O Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira, FEB, os pracinhas, para lutar pela democracia na Itália, lutando lado a lado com os aliados contra os regimes totalitários. Esse ato heróico e contraditório, o Brasil lutando pela democracia enquanto vivia uma ditadura, acelerou a crise do Estado Novo. Os militares e a opinião pública começaram a questionar a lógica de lutar contra o fascismo europeu enquanto o fascismo florescia no Brasil. O clima de redemocratização era inevitável. A partir de 1943, intelectuais e políticos assinaram o Manifesto dos Mineiros, exigindo o retorno do Estado de Direito. Vargas tentou resistir, realizando manobras políticas como a promulgação do Ato Adicional em 1945, que prometia a realização de eleições, mas mantinha-o no poder. Contudo, ele subestimou o poder das Forças Armadas que o haviam instalado. A criação do queremismo, Queremos Getúlio, um movimento popular que pedia a permanência de Vargas, não foi suficiente. No dia 29 de outubro de 1945, os generais Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro, temendo que Vargas tentasse um novo golpe para se perpetuar, depuseram-no. Vargas foi forçado a renunciar e exilar-se em sua fazenda no Rio Grande do Sul. O Estado Novo, a primeira grande experiência ditatorial moderna do Brasil, chegava ao fim, abrindo caminho para o curto período de redemocratização, conhecido como a República de 46, mas deixando um legado inegável de centralização do poder desenvolvimento industrial de base e uma legislação trabalhista que moldaria o país por décadas. A figura de Getúlio Vargas, embora derrubada, não desapareceria, retornando à cena política em 1950 pelo voto popular, consolidando-o como a figura política mais influente do século XX brasileiro. E se quiser conhecer a história completa em menos de 10 minutos sobre a Guerra de Canudos, vou deixar o card acima e no fim deste mesmo vídeo. Obrigado e até a próxima.